Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Tenfen. Hoje a gente vai começar a conversar então sobre anormalidades dentárias. É um assunto então de patologia oral. Eu dividi em várias categorias porque são muitas lesões para a gente ver. E o objetivo desses vídeos é que a gente veja apenas as características clínicas principais de várias lesões para a gente conhecê-las, saber diagnosticar e também estar podendo fazer a indicação correta, certo? Então a gente não vai se aprofundar muito na causa, em tratamento, isso você vai ter que estudar a mais, beleza? Então eu te convido para se inscrever aqui no meu canal, deixa o like por favor, porque isso me indica que vocês estão gostando, que querem mais vídeos, e já me segue lá no Instagram, @luizftenfen, onde eu sempre anuncio quando tem vídeo novo e posto bastante conteúdo referente à odontologia, tá joia? Então vamos lá, vamos começar. Então a gente tem aqui, por exemplo, a hipoplasia de esmalte. Galera, eu estou com o computador aqui na minha frente, então eu vou olhando a imagem e você vai anotando ali as principais características, tá beleza? Então vamos lá, olha só. A hipoplasia de esmalte, ela vai parecer assim, grandes áreas com uma ausência de esmalte, ou então pode se apresentar em algumas fossetas, ranhuras, tá? Ela tem assim duas opacidades, uma mais difusa, ela pode se apresentar com uma opacidade mais difusa, onde a gente vai ter uma maior dificuldade de ver a delimitação dessa área afetada para a área sadia do esmalte. Ou a gente pode ter uma opacidade mais opaca, mais demarcada, com menos translucidez. Então a gente consegue ver bem a delimitação da área afetada para a área que não está afetada, tá beleza? Essa hipoplasia ela pode apresentar também uma coloração assim branca, um branco mais opaco, ou um tom mais amarelado ou ainda marrom. Nós vamos avaliar o grau de comprometimento funcional e comprometimento estético, e aí sim optar por alguma forma de restauração. A gente tem a fluorose dentária. A fluorose, galera, a gente vai ter uma hipomineralização do esmalte, certo? Então a gente consegue observar ali algumas manchas brancas, bem opacas, né? Sem brilho, ou então com um tom mais amarelado, como a gente consegue ver aqui na imagem, ou mais marrom também. Um tom mais acastanhado até, quando ela tem algumas focetas mais profundas, em casos assim um pouquinho mais graves, a gente pode até observar então esse tom mais acastanhado. Tratamento depende também da severidade do caso. Às vezes a gente consegue remover essas manchas através de microabrasão, né? Ou então até no clareamento já disfarça um pouco, ou então algum outro tratamento estético, vai depender então ali do grau de comprometimento. Aqui a gente tem um caso de atrição. Olha só, a atrição é uma perda da estrutura dentária causada então por hábitos parafuncionais, fatores oclusais, né, como o bruxismo, o apertamento dentário, outros problemas. E olha só, galera, como a gente pode observar aqui nessa imagem, a gente tem uma grande perda de estrutura já. E a gente pode observar então que vai formar assim facetas de desgaste lisas, planas, e vai acometer bastante então a face oclusal dos dentes, a face incisal deles também. Assim, é um pouquinho difícil às vezes a gente ter a exposição pulpar, né, propriamente dita, porque esse processo ele não é tão rápido assim, né? Ele vai desgastando o dente e o dente vai formando uma dentina terciária ali para proteção pulpar. Então a gente tem que avaliar o tamanho do grau da destruição e fazer o planejamento, né, para reabilitação. Às vezes é necessário reabilitar a boca toda, depende do grau de destruição dos dentes do paciente. Agora a gente vai conversar sobre um grupo de lesões, que são as lesões cervicais não cariosas, que é a perda de estrutura dentária, como o próprio nome diz, não causada pela doença cárie. Então a gente tem a abrasão, que são essas fendas cervicais ali lisas, duras, e que tem a exposição da dentina. A gente tem a erosão ou biocorrosão, como é o termo que o Dr. Paulo Vinícius está pregando atualmente, né? Então na erosão ou biocorrosão, a gente tem uma superfície, normalmente a superfície palatina e a oclusal dos dentes que são mais afetadas. E a gente vai ter então uma depressão côncava, olha só, a gente consegue observar aqui até que ela é cercada por uma borda de esmalte. Quando essa lesão está ativa, a gente vai observar que ela não está tão pigmentada, parece uma lesão mais limpa. E quando ela está inativa, ela pode estar bem manchada. A abrasão, então na abrasão a gente vai ter um defeito também em forma de cunha, como a gente observa aqui nessa imagem. Algumas vezes ela pode ser subgengival e ela é bem frequente então na região vestibular de molares e de premolares. E assim,
Essas lesões, a gente pode então nomeá-las, todas elas, como lesões cervicais não cariosas, para facilitar, né, o entendimento delas. Essas lesões são multifatoriais. Então é muito importante que a gente faça uma boa anamnese, conheça o que está causando esse tipo de problema, tá? Porque a gente pode ter problemas com tensão, fricção e biocorrosão. Então a união de dois ou mais desses fatores aí podem estar desenvolvendo esse tipo de lesão. Reabsorção interna e reabsorção externa. Olha só como a gente pode observar aqui nessas imagens. A reabsorção interna, ela normalmente é sintomática, ela pode apresentar algum sintoma quando está associado com uma inflamação pulpar. E se a gente for olhar ali no raio-x, a gente consegue ver essa área uniforme ali, bem delimitada, né? No canal, nesse caso, mas pode também ocorrer na câmara pulpar, onde então o tecido dentário ele é destruído, né? de dentro para fora. Na reabsorção externa, a gente vai ter uma perda da estrutura dentária de fora para dentro. Ela vai ser parecida assim com um ruído de traça. E olha só como a gente consegue ver aqui na imagem, ela é um pouquinho menos definida do que a nossa reabsorção interna. Então é um pouquinho mais complicado de ver a delimitação dela ali, tá? O tratamento consiste mais na remoção do tecido mole afetado, de alguma forma cirúrgica, ou então, né, endodontia e às vezes até necessidade de exodontia do elemento. A gente tem pigmentações dentárias também. E a pigmentação extrínseca são aquelas manchas que vêm de fora para dentro. Tá? Então olha só essa imagem aqui, por exemplo, causada por tabaco, tabagismo. Essas pigmentações extrínsecas elas podem ter assim, um tom que varia, né, nas escalas de cinza, marrom, laranja, então até um verde devido a alimentos com clorofila. Né? Então assim, o tabaco, a clorofila, chás, café, vários alimentos podem estar causando essas pigmentações dentárias e a remoção pode ser feita com um bom polimento, uma boa profilaxia. Então essas pigmentações extrínsecas a gente consegue remover muitas vezes com uma boa profilaxia. Às vezes a gente até consegue observar que parece que o dente do paciente clareia, né? A gente consegue melhorar assim na escala alguns tons, às vezes com uma boa profilaxia, depende do grau de manchamento, né? E do polimento que você deu. Então essas pigmentações são aquelas que vêm de fora para dentro. A gente tem as pigmentações intrínsecas, que são aquelas de dentro para fora. Olha só essa imagem aqui. A gente consegue observar um grau de manchamento bem grande. Essa aqui foi causada por medicamento, uso de tetraciclina. Elas podem ser causadas por outros fatores, como traumas, doenças, materiais odontológicos, por exemplo, restaurações com amálgama. Então, elas afetam ali na dentina, elas vêm de dentro para fora do dente, são mais difíceis de serem removidas. O tratamento pode ser tentado de repente fazer algum clareamento, um tratamento estético, mas é um pouquinho mais complicado, tá? Retardo na erupção, quando a gente consta através de uma radiografia que a gente tem os elementos para nascer, porém estão demorando para erupcionarem na boca, né? Pode ser localizado apenas algum dente ou difuso. Às vezes pode ter alguma lesão, alguma coisa que esteja impedindo a erupção desse dente. Então, dependendo da sua avaliação ali, né, de repente pode ser feito um tracionamento ortodôntico, alguma cirurgia para poder fazer com que esse dente erupcione. A impacção, como a gente observa aqui nessa imagem, olha só, aqui a gente tem um terceiro molar impactado. É bem comum que isso aconteça em terceiros molares, caninos também. Então a gente pode observar que o dente ele fica preso ali, a gente não tem alguma barreira que impede com que ele irrompa na cavidade oral, tá? Frequentemente eles são dilacerados, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é quando a gente tem as raízes bem curvas, e o que impede a sua erupção. Podem estar inclinados, angulados, de alguma forma que também dificulta bastante isso. Então tem que ser feito o acompanhamento, radiografia e de repente, né, a cirurgia, como é o caso principalmente dos terceiros molares, que a gente faz bastante para remover quando estão impactados. Anquilose. O que seria então um dente anquilosado? A gente tem aqui uma imagem intraoral e uma imagem radiográfica. A gente consegue observar que o dente ele fica abaixo do plano oclusal, está em infraoclusão. E se a gente for olhar aqui no raio-x, a gente vê que tem a ausência ali do espaço onde seria o ligamento periodontal. Então o dente ele meio que fica fusionado ao osso.
Eles não respondem bem à tração ortodôntica, então a extração também é difícil. E até nos casos de tração ortodôntica pode acabar ocasionando a intrusão do dente que está ancorado. Às vezes o dente precisa ser removido, né, para que o próximo possa erupcionar, ou então fazer algum trabalho protético de reabilitação e etc. A hipodontia, para a gente falar rapidinho, é quando a gente tem a ausência de algum elemento dental, um ou mais. Aqui, por exemplo, a gente tem a ausência dos incisivos laterais, como ocorrer com mais frequência em terceiros molares, seguido por pré e incisivo lateral. E então a gente tem a ausência desse dente, não vai se formar, não vai nem formar o germe dentário, certo? A hiperdontia é o contrário, é quando a gente tem o dente a mais que o normal. Então a gente pode dividir eles ainda em suplementar, quando ele vem com tamanho e forma normal, ou rudimentar, que daí o tamanho e forma não são normais, né? Vem um dente mais deformado. São dentes supranumerários, então. Às vezes precisa ser feita a remoção cirúrgica desse tipo de elemento. Microdontia, quando a gente tem os dentes menores que o tamanho normal. Normalmente eles têm um estreitamento mesiodistal, e o que provoca esses diastemas aí, o dente menorzinho, né? Tem que avaliar a oclusão do paciente, às vezes é preciso estar intervindo aí, de acordo com problemas oclusais, etc. A gente tem aqui a macrodontia, que é o contrário, então quando a gente tem o dente maior que o normal, como por exemplo nessa imagem que a gente tem um incisivo central bem largo, a gente vai estar intervindo quando tiver, né, algum problema estético, por exemplo. Senão não há necessidade de tratamento. A gente vai ter a germinação, como a gente pode observar aqui na imagem, e também a fusão. Assim, elas podem ocorrer na dentição decídua e na permanente também. É mais comum que aconteça em incisivos e caninos, e elas são bem semelhantes. A gente pode diferenciar elas através da contagem de dentes e na radiografia. Alguns autores vão sugerir para a gente que na germinação a gente vai ter a união do dente ali com apenas um único canal, e na fusão a gente vai ter a união das coroas, mas os canais radiculares separados. Mas não é bem uma regra, mas é uma forma aí de estar diferenciando. A concrescência. Na concrescência, olha só, a gente tem a união, como a gente vê aqui na imagem, dos dois dentes pela raiz. Os cementos deles ficam ligados um no outro. É comum que ocorra entre segundos e terceiros molares. Normalmente não precisa fazer nenhum tratamento, a não ser que você vá fazer alguma extração do dente e precise removê-lo. Mas então o dente fica ligado um ao outro ali, então, como a gente observa aqui nessa imagem, através da superfície, né, radicular. A gente tem então as cúspides acessórias, que são só umas alterações de desenvolvimento da forma dos dentes. Olha aqui na imagem. A gente tem então essa elevação, olha assim, na região palatina do molar, que é bem comum, a gente vê nos primeiros molares superiores, né? A cúspide em garra, que acontece em dentes anteriores, na face palatina, precisa ser removida quando estiver interferindo na oclusão. O dente vaginado, olha só na imagem, a gente consegue observar ali uma elevação bem no sulco principal. Também pode acontecer na face lingual, né, palatina, bem na crista ali dessa face, de pré-molares e de molares. É indicada a remoção dela. E os incisivos em forma de pá, que são essas depressões, essas concavidades ali na região palatina dos dentes anteriores, que quando muito profundas, é indicado também fazer uma restauração. As pérolas de esmalte, como a gente pode ver aqui na imagem, a pérola de esmalte é mais frequente que ela ocorra então na região entre raízes, região interradicular, mais precisamente ali na junção amelo-cementária, e forma essa bolinha ali de esmalte. Ela pode às vezes ser até observada na radiografia ali como uma bolinha branca na região da raiz, tá? Não precisa fazer nenhum tipo de tratamento. A taurodontia, então a gente pode observar aqui nesse raio-x, a gente consegue ver que a câmara pulpar é bem ampla. O soalho da câmara pulpar está bem lá embaixo. A bifurcação das raízes está lá próxima ao ápice já. Nesses casos aqui a gente não precisa fazer nenhum tipo de tratamento. A hipercementose. Então a gente tem uma deposição de cemento neoplásica, uma deposição excessiva de cemento ao longo do cemento radicular normal. E a gente consegue observar essa imagem aqui, ó. Essa grande formação de cemento, ela fica mais radiopaca na radiografia e não precisa ser feito nenhum tratamento. Quando for fazer a extração do dente, por algum motivo precisar,
Às vezes é até necessário a odontosecção do dente para conseguir fazer a remoção dele. Dilaceração. Dilaceração é quando a gente tem essa angulação anormal da raiz, né? Essa curva muito grande que a gente pode observar aqui nessa imagem. É bem difícil de remover esse tipo de dente. A origem dela pode ser mais idiopática ou então até causada por algum trauma que desloca o germe dentário que já está mais calcificado. E aí ele desloca e continua a formação do dente normal. E aí às vezes pode ficar nesse formato aí, causando essa grande curva do dente. Bem rapidinho também as raízes supranumerárias é quando a gente tem a presença de alguma raiz a mais, que seria o normal, né, de dente. Normalmente acontece em molares. Lobodontia, então a gente pode observar aqui na imagem que a gente vai ter então o lóbulo médio da coroa, ele vai estar mais cônico, e os lóbulos laterais eles vão estar mais reduzidos. Vai dar esse aspecto aí mais pontiagudo. Quando acontece, pega mais em caninos e pré-molares. Tem que ser feita a avaliação da oclusão do paciente, né, a parte funcional, a parte estética, e fazer o planejamento para tratar esse paciente. Só para a gente conhecer também, a melogênese imperfeita, então vai afetar o esmalte dentário. A gente vai ter áreas com perda desse esmalte, pode estar enfileirados, depressões. Então a gente tem alguns formatos diferentes. Pode apresentar umas áreas hipoplásicas com pouca calcificação. E ela costuma atingir mais o terço médio da superfície vestibular dos dentes. Na dentinogênese imperfeita a gente tem um outro problema grave. Aqui, por exemplo, a gente pode observar na imagem que o dente ele tem uma coloração mais azulada, marrom, às vezes até uma transparência. E nesses casos, o esmalte dentário ele pode ser destacado mais facilmente e vai ter a exposição da dentina. Essa dentina exposta ela tende a cada vez ter uma aceleração na perda da estrutura. Na radiografia, que a gente também pode observar na imagem, que os canais da câmara pulpar vão estar mais obliterados, que é a tentativa de defesa da polpa. Então o tratamento pode estar variando aí, dependendo da severidade do caso, tendo que de repente às vezes até fazer uma reabilitação no paciente. Displasia dentinária. Na displasia dentinária, como a gente pode observar aqui na imagem, aparentemente, né, clinicamente, o esmalte e a dentina parecem normais. Porém, na região radicular, na região interna, essa estrutura da dentina está toda desorganizada, que pode fazer com que ela se perda rapidamente. Se a gente for observar aqui na imagem radiográfica, a gente pode observar que os dentes são mais curtos, eles podem ter uma mobilidade mais acentuada e uma esfoliação precoce. Então o paciente sempre vai ter que fazer uma boa higiene oral e sempre estar fazendo um acompanhamento. A odontodisplasia regional ela vai estar afetando normalmente um grupo de dentes e esses dentes normalmente estão impactados, não conseguem erupcionar. Eles vão ter a coroa bem fina e irregular. Se a gente for observar ali na imagem radiográfica, a gente tem essas finas regiões ali de esmalte, né? Esse tipo de problema é bem comum acontecer em necrose pulpar, lesões cariosas. Quando erupciona, esses dentes são mais amarelados, mais escuros. Então é bem fácil ter também uma associação inflamatória nesses dentes. Por essa aparência deles aqui na radiografia, eles também são conhecidos por dentes fantasmas. Tá? E o tratamento, então, não tem bem um consenso, pelo que eu vi no livro do Neville, mas dependendo das necessidades, aí tem que ser feito algum tratamento reabilitador, protético para o paciente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É só para a gente conhecer mesmo as doenças, não se aprofundar muito, tá, galera? Que eu acho bem importante, eu tinha bastante dificuldade nessa parte de lesões, por isso que eu estou estudando e montando esses vídeos, para que pelo menos eu possa passar todas elas, e assim eu já aproveito e compartilho aqui com vocês, beleza? Então, para me ajudar, segue lá no Instagram, @luisftf, deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se você gostou, comenta o que você gostaria de ver aqui no YouTube, tá joia? Muito obrigado de novo por me acompanhar até aqui, vocês são demais, e podem contar sempre comigo, tá? Um abraço.